agradecemos imenso durante os dias que nós estamos a passar aqui com os irmãos. Temos estado em comunhão com os irmãos, temos conversado, estudado o máximo, temos aprendido tanta coisa nova, conhecendo Deus profundamente. O ministério tem ido a cada dia mais. Então, neste segundo dia, nós queremos agradecer a todos quanto têm participado conosco, têm estado aqui e vivendo conosco todas estas coisas. Pedimos então ao Senhor que nos glorifique mais, nos dê mais bênção, nos encha mais do seu poder e que tudo viva segundo a sua misericórdia. Pedimos que também Deus levante mais homens, principalmente os irmãos que nos vão assistir pela internet. Queremos que também Deus, através destas mensagens que tem passado por aqui, que tem passado a ser transmitido nesta conferência, levante irmãos no mundo afora, irmãos peguem exemplo, levem as suas vidas normalmente, que seja intensa também para viverem a Cristo. Então, vamos logo ao texto, vamos logo abrir o nosso livro em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Vamos logo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas línguas apareceram do céu distribuídas línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia e falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são esses porventuras galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Pinfília, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, e quer isto dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Eu quero falar do dom de línguas. O dom de línguas. Uma vez, o irmão Avelino perguntou para mim: irmão, o que você acha do dom de línguas? O que você acha disso? Eu disse para ele assim: sinceramente, eu não acho. Eu tenho a certeza. O dom de línguas é bíblico. Ele está na Bíblia. E eu creio no dom de línguas. Mas atenção, eu não acredito nas línguas que esses homens falam nessas igrejas modernas. Não entendi nada, irmão. Você disse que acreditas que o dom de língua é bíblico e crês no dom de línguas e eles podem ser falados. E como é que você diz que não acreditas nas línguas que esses homens falam? Bom, Joel capítulo 2, versículo 28 a 29, ele diz aí: e então chegará o dia que o Senhor derramaria o seu espírito sobre o seu povo, e que essas pessoas então profetizariam e teriam visões.
Mas a questão é o seguinte: no dia de Pentecostes, depois de ter acontecido a festa de Pentecostes, então naquele dia, depois de ter acabado a festa, Jerusalém foi a cidade onde todo mundo, foi a capital da santidade, onde todos estavam. Os discípulos estavam lá, Jesus estava lá. Depois dele ter ido, deixou aquela toda a fama, e as pessoas, quando ouviam essas coisas, e eles viajavam para lá, iam para estar lá. Então essas pessoas de todo o mundo foram para lá. Só que lá havia pessoas, por exemplo, que falavam inglês, hebraico, aramaico, grego, romano, italiano, falavam indiano, falavam francês, espanhol, português, e aquilo complicava. Então é complicado eles pregar o evangelho para alguém que não fala a nossa língua. Imaginem só, eu falo português, espanhol, inglês, quimbundo. Mas como é que eu vou pregar para um que fala francês, falando português, inglês, espanhol ou quimbundo? É impossível, ele não vai ouvir. Então o que acontece? O Espírito Santo, depois da festa, sabendo que eles estavam distraídos, todos em alegria, depois da festa, todos esses homens estavam reunidos, cerca de 120 homens, onde estavam homens e mulheres, todos no mesmo lugar. Houve um barulho. De repente houve um barulho, um tumulto, um vento como um remoinho. Eu acho que vocês já ouviram aquele vento que vem, depois faz um barulho, parece que alguém está soprando no ouvido, né? Exato. Logo que houve esse vento, desceu umas formas de fogo, como se fossem línguas, entrando, cada um entrou nesses homens, possuir esses homens, e ficaram cheios do poder do Espírito Santo. O chão tremeu, pessoas ficaram totalmente com coragem para ir transmitir o evangelho. E o que acontece? Esses discípulos, essas mulheres, esses homens que estavam ali dentro, na qual as línguas entraram, eles saíram, agora falavam outras línguas. Eles agora falavam em línguas. Mas aí como tinha líbios, asiáticos, mesopotâmios, judeus, capadócios, tinha egípcios, tinha romanos. O que aconteceu lá? Tinha outro que falava inglês, tinha outro que falava índio, tinha outro que falava árabe, tinha outro que falava... Então, os discípulos começaram a falar agora nas línguas daquele povo. Olha só o que diz aqui. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão e se possuíam de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Deu para entender? Ou seja, os discípulos pregavam agora o evangelho em línguas, mas falando na língua nativa daquele povo que estava lá. Deu para entender? Então vamos entender. Então qual é a diferença entre falar em línguas nativas daquele povo com a língua que é falado hoje? O que é falado hoje não é bíblico, é satânico. Como assim, irmão? Você está a julgar? Não estou a julgar. Hoje, as línguas que é falado nessas igrejas, pode perguntar a qualquer um. Eu tenho contato, falo com pessoas que falam essas línguas. Eu já falei com tanta gente que fala língua, principalmente no meio pentecostal. Eu conheço muitos pentecostais que falam em línguas, e eu perguntei para eles: me diga uma coisa, o que você fala quando você fala língua? Ele disse assim: na verdade eu nem sei o que eu falo, e os que me ouvem, eles não podem saber o que eu estou a falar. Eu disse: para de falar isso. Para de falar isso, porque se você não sabe, e os que estão a ouvir não estão a ouvir o que você está a falar, alguém está dentro de você. Quando você está a falar isso, não é Deus falando através de você. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo caiu sobre esses homens ficaram cheios do poder do Espírito Santo. E eles falavam, pregavam na língua daqueles homens que estavam lá. Ou seja, é mais ou menos eu estar aqui com o nosso cameraman, que é o Kim. Eu digo: abandona a câmera, vem aqui. Ele vai chegar aqui, eu vou chegar aqui e vou falar assim com ele: Kim. Aí eu vou pregar para ele assim: Jesus is our Lord, and He needs to, He call us to repent, and we need to
go to Him. We need to surrender to Jesus Christ because He is the Lord. He is the salvation. He needs us to believe in Him, in your words, in your ministry, and we need to go with Jesus. Entendeu? É mais ou menos isso. Ou seja, eu falei aqui com ele em inglês, eu falo inglês com ele, pregando inglês, ou seja, eu sei do que eu estou a falar e ele consegue ouvir o que eu estou a falar, porque a Bíblia diz assim: o Espírito Santo, quando vier, ele convencerá o homem do pecado. Como é que eu vou chegar aqui e falar e você, eu não sei o que eu estou a falar e você não sabe o que eu estou a falar, não então entender? Como é que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado? É satânico isso. Ninguém vos engane. Satanás se transfigura em anjo de luz e engana milhares de pessoas. Eu quero que você seja livre. Eu quero é isso que você pode, vai, pergunte, vai. Você principalmente, eu não estou a julgar, não estou aqui a tentar puxar brasa, talvez para minha saudinha. Não é isso. Não quero que você pense isso. Não é isso. Não é isso. Principalmente os que estão me assistir. Eu sei que os comentários vai explodir, vai ser problema no YouTube, mas preste atenção. Todo dom de língua que tem sido falado lá nessas igrejas não são dons de Deus. O dom de Deus é isso que está aqui. Os discípulos falavam e eles ouviam. E eles ainda clamavam, diziam: poxa, como é que esses homens que falam hebraico hoje falam inglês? Podemos lhes ouvir na nossa língua materna. É incrível. Oh, it's very good. Oh, God bless us. É muito bom, sabe? É muito bom isso quando você ouve ele. Mas não. Como é que alguém vai falar em língua, testificar e eu não vou ouvir? Meu irmão, eu não acredito. Não acredito no que é falado hoje. A Bíblia refuta. Refuta completamente. Está aqui. Está aqui. As pessoas dizem assim: como os ouvimos, versículo 8, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Agora eu pergunto para você: que tipo de língua é que esses senhores têm dito? Será que é língua materna de alguém? Agora me responda uma coisa. Quem já ouviu aqui, todo mundo aqui já ouviu. Quem já ouviu aqui um bebê a chorar? Já ouviu, né? Eu acho que vocês, a maioria aqui já ouviu o bebê a chorar. Quem entende o que o bebê está a falar? Já vai entender, né? É mais ou menos isso. O que eles falam é lixo. Nada através do nada. Entendeu? Não é nada o que eles falam. É satânico. O que esses pastores, o que esses líderes, o que esses membros têm falado em língua, esse não é nada. Falar em línguas não é assim. A Bíblia diz que falar em línguas é você falar para alguém que não fala a tua língua e falar a língua dele, para que ele entenda o que você está a falar. Palavra do Senhor. É assim que ele diz. Não é falar algo que ele não entende. Como é que eu vou pregar o evangelho para alguém que não está me ouvindo? Como é que eu vou chegar para alguém e chegar lá, irmão, boa tarde, meu Deus do céu, como é possível isso? Meu Deus do céu, eu não sei, como é que é possível isso? Como é que alguém vai chegar? Não acredito nisso, eu não acredito nisso, não acredito, eu não acredito. Isso que é falado nessas igrejas é abominável, é satânico, igreja. Então não sejam levados para esse vento de doutrina que diz que não temos que falar em línguas. Mano, se você, tudo bem, você pode falar que não, você não acredita, mas ele fala em línguas. As pessoas ficam a rolar, giram, falam em línguas e são manifestados pelo Espírito Santo ou não sei o que. Sabe o que? Vou te dizer uma coisa, você lembra lá em Mateus 17, eu acho que é Mateus 17, no versículo 21, aí diz de um menino que estava perplexo, ou seja, ele estava possuído por demônio.
E esse menino, ele às vezes jogava-se na água e jogava-se no fogo. E os discípulos vieram para curá-lo, não conseguiram. Aí quando Jesus chega, a mãe desse bebê diz assim: Senhor, meu filho, às vezes ele sofre de gota. Às vezes se atira no fogo, às vezes se atira na água. Mas já roguei tanto para os teus discípulos, mas eles não conseguiram fazer nada. Senhor, o que eu faço? Jesus chegou e curou ele. Só uma palavra curou ele. Os discípulos com vergonha chamaram Jesus de lado. Mestre, por que nós não conseguimos curar esse menino? Poxa, nós falamos tanto, rogamos tanto, oramos tanto. Discípulos que Jesus lhes deu poder para irem pregar. Disse que vocês vão pisar serpentes, vão beber algo mortífero e não vos falar nada. Discípulos, homens que andavam com Deus, andavam com Deus. Por que nós não conseguimos? Sabe o que Jesus disse? Por causa da vossa pequena fé. Esse tipo de demônio que estava dentro desse menino só sai com muita oração e jejum. Olha o que eu vou dizer uma coisa. É demônio que tem se manifestado nos organismos desses homens. Pode crer, é demônio. Talvez você quer ver que é demônio? Vai para esses irmãos que falam em línguas, pregue para ele a palavra, lhe exorte, fale para ele a verdade, diga para ele a verdade, aquilo que corta mais que qualquer outra espada de 2 gumes. Pregue para ele, você vai ser perseguido. Mas você fala em línguas. Quem fala em língua está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo está cheio de Deus. Mas vai ver a conduta deles. Irmãos, então eu quero falar para vocês. Tudo que tem dito, que vocês têm ouvido na igreja. Nós temos uma igreja vizinha ali. Eu sempre digo, temos um salão, um armazém, com o nome de igreja lá, vizinho lá, nosso. E todas as manhãs tem o laba. Eu nem sei se estão falando o quê. Eu não ouço, eu não sei, eu nunca ouvi, não ouço, não sei se estão a dizer o quê. E eu perguntei, tem uma vizinha minha que congrega lá, eu disse, o que você entende aí? O que eles falam quando estão falando a língua? Ele disse, não, também nem sei se estão falando o quê. E eu disse para ele, ainda continuas lá? Se nem sequer você sabe. É muito sério, igreja. Estamos a perder a salvação por falta de conhecimento. Esses homens só querem dinheiro, só querem ganhar a fortuna, eles só querem ser ricos. Agora as pessoas descobriram que o maior método de ganhar dinheiro, mais fácil, que não leva preso, você pode roubar, não vai preso, é na igreja. Agora as pessoas estão abrindo, por isso que vocês estão vendo milhares de igrejas falsas. Por quê? Porque eles todos os dias de culto, os membros vão dar oferta, vão dizimar. É o maior método de roubar sem ter justiça. Você não vai preso. A polícia não prende, não está prendendo esses bandidos todos aí. Se fosse para prender os bandidos mesmo, os bandidos próprios, bandidos, meu Deus do céu, todos esses falsos pastores estariam presos. Porque o que eles merecem, no mínimo, é ser presos. Rômulo Maranchina, ele diz assim, esses pastores, no mínimo, têm que ser presos. Como é que é possível? Você acha que eu seria capaz mesmo? Eu capaz de pegar um membro aqui, vocês aqui, vos fazer comer essa grama aqui, que vocês estão a ver aqui. Eu seria capaz de, mas meu Deus, fazer vocês beberem combustível. Como é que eu seria capaz de cuspir na vossa boca, dizer que é saliva milagrosa? Como é que eu seria capaz de pegar uma fronha e dizer que é o pano ungido pelo Salmo 35? Como é que eu seria capaz de dizer que não está aqui agora o sabonete do vamos pregar o evangelho? Aqui esse sabonete, ele tem unção. Quem banhar com esse sabonete está pronto, está curado. É o sabonete do vamos pregar o evangelho. Isso é abominável. É corrupto. Isso é satânico. Tem que ser abominado. Tem que ser destituído do nosso meio.
tem que ser excluído. E vocês nem podem ouvir sermões desses malditos. São homens que Paulo diz que chorando são inimigos da cruz de Cristo. Eles não choram porque querem ver a igreja salva, ou porque estão a chorar pelos líderes apostatados, ou porque a igreja não está a se firmar, ou porque a igreja não busca Deus em oração, ou porque a igreja não estuda a Bíblia. Eles não choram porque tem pessoas que sofreram acidente, tem pessoas que estão na igreja estão a sofrer, tem pessoas que estão nos hospitais estão a morrer, porque tem pessoas que estão a precisar de sangue, porque tem pessoas que estão a morrer. Eles não choram por isso, mas eles choram pela fortuna, pelo dinheiro, pela ganância, viagem, mulher, prostituição. E ficam aí a falar línguas que não sei, parece que como eles se entendem, esses tipos de línguas que eles falam, eu acho que são códigos que eles fazem para como roubar um membro. Quando vocês vejam aquelas pessoas que ficam se manifestando aí na igreja, são espíritos malignos que eles próprios trazem, porque eles são feiticeiros. Apocalipse 18 diz que a Babilônia está cheio de bruxos. E essas pessoas, os espíritos imundos saem, se manifestam dentro desses homens. Eu não sei como é que é possível fazerem lavagem cerebral, irmão. Esse é o momento de levantarmos. Não sou, se você vê, todos os membros do Vamos Pregar o Evangelho são crianças. Não tem mais velho. No nosso grupo não tem mais velho. Só são crianças. Ninguém está nos 30 e ninguém passou os 25 anos. Somos todos jovens. Mas o nosso maior objetivo é detonar esses líderes, esses falsos líderes, com a palavra. Só a palavra. Pregando a palavra, para que todo mundo conheça o Evangelho. Só isso.